sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da Além-mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em El-Gade. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Um dia desse, um irmão me perguntou: por que o senhor gosta tanto desse texto? Eu já preguei aqui tantas vezes. Josafá é o nome do meu pai. E esse texto me fala de coisas tão sérias. O impossível, ele não é determinado por circunstâncias externas, e sim por problemas internos. E eles são vencidos dentro de nós, os nossos problemas. Você sabe por que o evangelho de hoje não está transformando vidas? Porque ele é pregado sem a cruz. A cruz transforma. A cruz nos mostra o que precisamos fazer. A palavra diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com os problemas do dia a dia, que nós não percebemos que para ter um evangelho de vitória, de transformação, nós precisamos transformar dentro de nós. Precisamos ser transformados. Todo milagre, antes de exteriorizar, antes de acontecer aqui fora, primeiro ele acontece dentro de nós. E só depois ele aparece nas nossas ações, só depois ele aparece nas nossas atitudes, só depois ele aparece na nossa família. Então, o que devemos fazer quando a situação parece impossível? O que fazer quando todas as circunstâncias falam para nós que não vai acontecer? Querido, eu quero te dizer algo. Nós estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Não existe impossível para Deus. Não existe nada que Ele não possa mudar, transformar. Não existe nada que Ele não possa intervir e trazer mudanças substanciais. Quando as situações parecem ser ameaçadoras da vida, que chegam notícias ruins, chegam doenças, chegam crises no casamento, nós ficamos paralisados e não sabemos como lidar com essas circunstâncias, porque o mundo lá fora, ele tem uma receita completamente diferente. Essas são perguntas que todos nós fazemos todos os dias. Nós temos vivido num cerco como se algo quisesse impedir que nós tivéssemos o controle das coisas. Parece que os problemas, eles são bem maiores do que nós. Nos sentimos limitados, nos sentimos sem solução, sem saber para onde correr. Mas eu quero trazer algo para você. Nunca se esqueça que as situações que se apresentam para você nunca são maiores
do que o poder do nosso Deus. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é real, a Bíblia diz que Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. O nosso Deus, Ele é único. O nosso Deus, Ele é curador. O nosso Deus, Ele é salvador. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. E o que fazer diante das coisas impossíveis? Josafá, ele teve medo. Sua primeira reação foi ter medo. Meus irmãos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo o que poderia acontecer. Essa atitude de concordar com o que Satanás sugere no nosso ouvido é algo que tem ameaçado a vida de tanta gente. Às vezes, nós vamos conversar com pessoas e elas dizem: a minha doença, tomando posse da doença. Querido, a doença chega na sua vida e ela tem que ir embora. Eu acho que os irmãos não ouviram. A doença chega na sua vida e tem que ir embora. Agora, não tome posse. Satanás está falando o tempo todo. Você vai sofrer. Isso vai te escravizar. Você vai ficar paralisado. Não tem como sair. Não é verdade. A Bíblia diz: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. A operação do medo impede a ação de Deus. Meu querido, o medo nada mais é do que uma demonstração do mundo na nossa vida, como quando tememos os problemas. Três Antônio atrás, semana passada, chegou algo em mim que me perturbou. Eu perdi noite. E chegou um momento que eu disse: não, meu corpo não é lugar de ser vencido por perturbação. Você precisa ter a coragem de levantar no meio de um problema e mandar Satanás embora com as suas ameaças. Você precisa ter coragem de levantar e dizer: aqui não, eu pertenço ao Deus que pode todas as coisas, eu não vou me entregar ao medo. O medo faz você enxergar o que não existe, o medo faz você sofrer antecipadamente, o medo faz você ver circunstâncias que ainda não aconteceram. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por algo que ele pensa que vai acontecer? Meu irmão Josafá teve medo. Mas quem é Deus na nossa vida? É o medo? Somos semelhantes àquilo que adoramos. Nosso coração agirá condicionado por aquilo que temos adorado. Quem é que você tem adorado? Se é o Deus que pode todas as coisas, Ele vai trazer livramento para a sua vida. Se o nosso coração está pesado pelas circunstâncias, isso significa que nós estamos reverenciando o medo, nós estamos reverenciando os problemas. Mas se no meio do problema você faz como Josafá, que a palavra diz: levanta um louvor e uma adoração. Ô irmão, é tão importante na hora do problema você começar a adorar.
Satanás não suporta a adoração daqueles que temem ao Senhor. Se você está com o coração ligados à palavra, Deus começa a agir na sua vida. Ultimamente eu tenho orado a palavra. Eu tenho separado um monte de versículos e eu começo a orar a palavra. Começo a cantar a palavra. Começo a cantar músicas de vitórias. Começo a adorar cantando músicas da glória de Deus sobre a minha vida, para que o diabo te entenda que não há poder sobre a minha vida. O medo não faz parte daqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A fé trabalha na contramão do medo, abrindo portas, trazendo bênçãos. A fé nos leva a olhar para o tamanho do nosso Deus. A fé nos faz olhar o que Deus fez. Como é que se explica os milagres operados no deserto? Como é que se explica a multiplicação dos pães e peixes? Como se explica Pedro andando sobre as águas? Como se explica 3 exércitos embaixo da montanha, Josafá com um pequeno povo em cima, e Deus diz: não pega em espada, apenas levanta a adoração, que eu pelejarei por ti. Deixa eu lhe dizer algo. As coisas espirituais não se explicam, as coisas espirituais se vivem. Todo mundo que quer explicar coisas espirituais fica perdido, porque coisas espirituais é fé. Eu creio que tudo é possível, eu creio que nada é impossível para Deus. Basta uma palavra tua e os montes se moverão. Meu querido, a nossa atitude será determinada pela perspectiva que temos diante dos problemas. A nossa atitude será determinada pelas reações que nós temos diante das circunstâncias. Jamais tema, jamais se assuste, porque o temor, ele é filho da incredulidade. O temor, ele é irmão gêmeo da dúvida. O temor, ele assusta e faz com que nós percamos o senso de direção. O temor faz com que nós duvidemos das promessas do Senhor. Meu amigo, está na hora de nós entendermos que é muito melhor receber as promessas do coração do que dar lugar ao medo. A palavra do Senhor tem muitos versículos para nós. E esses versículos eu tenho escrito lá no meu escritório, eu coloquei eles, e alguns deles estão aqui também no escritório, porque às vezes eu estou resolvendo um problema e eu leio esses versículos. Eu tomo esses versículos como remédio para a minha alma. Ele diz assim, João 1,9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, porque eu sou contigo. Em Isaías 41, ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. No livro de João 4,4, ele diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Lucas 10,19, ele diz: eu lhe dei autoridade para pisar sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Escuta aqui, e nada lhe fará dano algum. Eu vou repetir para você receber. A Bíblia diz: eu lhe dei poder para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano algum.
Salmo 27, 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Meu irmão, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo conosco. Josafá ensinava isto, e quando o problema chegou, ele temeu, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Enfrentou seus medos, se levantou vitoriosamente com fé. Ao temer, precisamos buscar o Senhor, tirar os nossos olhos da nossa força, tirar os nossos olhos da nossa sabedoria, porque muitas vezes nós usamos uma frase, essa frase existe muito aqui no Brasil, fora não é usada muito, mas aqui no Brasil é uma frase que quase todo mundo usa: deixa comigo, eu vou dar um jeito. Que jeito? Querido, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos parar e colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para chegar até nós. Satanás tem que passar por cima das promessas de Deus, e Deus não volta em promessa nenhuma sobre a tua vida. Deus tem dado promessa sobre a tua vida. Deus mandou Jesus Cristo para te salvar. Deus mandou Jesus Cristo para perdoar os teus pecados. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porém é necessário crer, declarar, tomar posse. Meu querido, Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que libera uma palavra. O nosso Deus é um Deus que vai à nossa frente. Nós somos mais do que vitoriosos por causa da palavra que nós recebemos. Que palavra é essa, pastor? Um dia, eu estava diante de algo que eu não tinha como resolver. Era algo que estava me afligindo. E eu disse: Deus, eu quero tomar posse da palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E eu comecei a ler essa palavra. João 1,9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Ei, escuta, eu sou contigo. Não te mandei eu, levanta, eu sou contigo. E se Ele está conosco, Satanás tem que bater em retirada. No livro de Isaías 41:10 diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que vai estar do teu lado em todas as circunstâncias. Nada pode impedir o plano de Deus da tua vida. Tem tanta gente sofrendo porque está fugindo de Deus, está fugindo das promessas do Senhor, está fugindo dos propósitos, está fugindo de um chamado, está fugindo de algo que Deus conta com você. Deixa eu te falar algo. Nem as nossas falhas podem impedir os planos de Deus se cumprirem em nossa vida. O que Deus determinou para você vai acontecer. Ao mundo, Satanás, ele age da mesma maneira, enviando tempestades, enviando problemas. O segredo
é não dar ênfase ao problema. O segredo é colocar a vida diante do Senhor. A herança que está reservada para nós é uma herança de bênção. A herança que está reservada para nós são as promessas que o Senhor nos fez, promessa de salvação, promessa de vida abençoada, promessa de nome escrito no livro da vida, promessa de uma cidade santa que nós vamos morar, promessa que nós somos o povo de Deus a quem Ele libertou. Quando cremos na palavra divina, Deus nos livra das circunstâncias e nos leva além. Ele nos faz prosperar dentro de tudo aquilo que nos envolvemos. Isso é algo que somente Deus pode fazer. Ele usa as circunstâncias para que nós possamos dizer: eu era assim e Deus fez assim. Eu estava assim e Deus fez assim. E por isso nós vamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Quantos irmãos que estão aqui hoje foram transformados pelo Senhor? Quantos irmãos que vieram hoje aqui têm as suas vidas transformadas pelo Senhor? Josafá entendeu essa verdade e por isso adorou. E porque ele adorou, no meio dos problemas, a vitória veio. O medo se foi. Meu irmão, a vitória só veio quando ele adorou. Quando adoramos no meio da batalha, Deus entra em nosso favor. Quantas batalhas nós enfrentamos que a gente diz: agora eu não tenho saída. E o Senhor diz: eu sou o teu livramento. Não temas, porque eu sou contigo. E a gente começa a tentar acreditar nisto. Era para nós acreditarmos de saída, mas nós ficamos titubeando, porque nos nossos olhos estão vendo outras coisas, e nós não queremos crer no que Deus falou. Mas de repente, a glória de Deus vem. Meus irmãos, quantas vidas foram transformadas pelo Senhor, vidas que outrora eram vidas usadas por Satanás. O Senhor veio sobre eles e o Senhor mudou a história deles. Deus mudou a história dessas pessoas, a vida delas tomaram um novo rumo. Ninguém que veio aqui hoje veio aqui para continuar com o problema. Ninguém que veio aqui hoje veio aqui para sair, para lutar sozinho. Ei, a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir cada uma das tuas necessidades. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz esse texto. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Querido, escute bem. Deus ouve a tua oração. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a tua oração. Quando eu morava em Belo Horizonte, e era pastor com o pastor Márcio, eu conheci um homem que era dono de uma rede de lojas que muitos de vocês já compraram nela, Casa do Rádio, antiga. E o nome do dono era Jairo. E o Jairo era um homem boêmio, que vivia de bar em bar. Alguns dias antes, levaram ele num jantar da Donep. Ele ouviu a palavra, foi à frente
mas não levou aquilo com seriedade. E estava lá naquele bar, e entrou uma discussão muito severa. Ele era o patrocinador sênior do Atlético. E aí entrou uma discussão de futebol, e um rapaz quebrou uma garrafa e enfiou no olho dele. E tudo isso aqui veio para fora. Pegaram o Jairo e conversaram no hospital fora do Brasil, de um especialista em olhos. Jairo tinha condições, pegou o avião dele, um jato, e foi para esse outro país com o médico dele, o médico particular, a esposa, e foi para lá. E o médico dele tinha avisado: Jairo, você vai ter agora somente um olho. O que nós vamos fazer lá é uma cirurgia de tal maneira que não fique feio o seu olho, mas esse aqui você perdeu. A Lena, que era a esposa dele, amiga nossa, ela pediu oração e toda a igreja estava orando. E eles foram para aquele hospital. Quando marcaram a operação para o dia seguinte, saíram do hospital e deram uma injeção no Jairo para ele dormir. O médico foi para o hotel, a esposa foi para o hotel, todo mundo foi. E ele ficou no hospital. E ele começou a dizer: Deus, o Senhor existe? Se o Senhor existe, me mostra. Deus, se o Senhor existe, me mostra o teu poder. E o Jairo começou a conversar com Deus. Ele era um homem muito debochado quando a gente ia falar de evangelho para ele. E ele fazia colocações bem críticas. E aquele homem começou a falar com Deus. Tudo aquilo que ele ouvia e que criticava, naquela hora veio ao seu coração. E ele disse: Deus, muda a minha história. E ele disse que naquele momento entrou um médico no quarto. Ele disse que não entendeu, porque o médico não levou ele para a sala de cirurgia, operou ele no quarto. No outro dia de manhã, chega a equipe médica e começa a preparar ele. E ele disse: vocês estão me preparando para quê? Para a cirurgia. Ele falou: não, a equipe médica já esteve aqui de madrugada e me operou. Ninguém veio aqui. Veio, estava aqui. Eu ainda estou sentindo anestesia, estavam aqui. E o médico resolveu tirar o tampão do olho. E quando ele tira o tampão do olho, estava perfeito. Estava perfeito. O médico disse: eu não sei o que é que está acontecendo. A esposa dele começou a chorar. E então ele conta a história do que aconteceu. O Jairo entregou a vida a Jesus. E desde aquele dia até o dia que Deus o levou, o Jairo foi um evangelista por esse mundo, pregando a palavra e dizendo: o impossível Deus faz, porque Ele fez aqui em mim. Sabe de uma coisa? Nós precisamos confiar em Deus. O teu problema, Deus pode, Deus quer resolver.
Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Josafá estava no meio de uma guerra. Ele teve medo, mas Deus deu uma palavra para ele. E o medo desapareceu. Quando o medo desaparece, ele começa a louvar. Se você começar a louvar no meio das circunstâncias, a mão de Deus vai mudar a história da sua vida. A mão de Deus vai mudar a história de tudo aquilo que você está envolvido. A Bíblia diz: Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Querido, no amor não há temor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Você precisa se lembrar de que Deus mandou o seu único filho para mudar a tua história. Deus mandou o seu único filho para enfrentar toda aquela situação que ele foi colocado para restaurar, resgatar a tua vida. E Jesus vem ao mundo e ele fala algumas coisas e os homens viram as costas para ele. Ele diz: eu sou o pão da vida. Mas os homens não querem comer este pão. Se você comer desse pão, a sua vida vai ser transformada. Ele está dizendo: eu sou a essência de tudo aquilo que você precisa. Ele diz: eu sou a porta. Se você passar por esta porta, você vai encontrar alimento, você vai encontrar alegria, você vai encontrar perdão, você vai encontrar restauração, você vai encontrar respostas para todas as indagações da sua vida. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não adianta, depois que você morrer, acender todas as luzes possíveis sobre o seu caixão, que ninguém vai poder mudar a história da sua vida. Você pode mudar enquanto você está vivo. Entre o berço e o caixão estão todas as escolhas da vida. Por isso, quando o Senhor diz: eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Querido, essa é algo que todos nós precisamos de fazer. O Senhor quer iluminar a tua vida. O Senhor quer te dar direcionamento nesta hora tão grave que nós estamos vivendo. Cada dia é um escândalo, cada dia algo terrível. Eu não sei quantos de vocês viram, prenderam um pai que abusou das filhas. Engravidou 2, parece. E ele fez coisas horríveis. Conseguiram prender esse homem. E no outro dia, ele amanheceu morto. Nem os presos perdoam. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Cada dia nós vamos ver histórias mais complicadas. Cada dia nós vamos ver histórias tão terríveis que nós vamos ficar impressionados, dizendo: Deus, o que é isso? Isto é, as pessoas que estão vivendo longe de Deus, que estão atrás de um evangelho água com açúcar, que estão atrás de um evangelho
que promete network, que promete que você vai prosperar, comprar carro, comprar casa, que você vai viver de viagem de avião, promete coisas terrenas. Esse não é o evangelho do céu. Jesus, quando morreu por você, Ele não morreu para você trocar de casa, Ele morreu para perdoar os teus pecados. Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele morreu para derramar o sangue na cruz do Calvário e trazer a você algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Jesus é o Deus que sofre conosco. Ele chora a nossa dor. É o Deus que vê. É o Deus que ouve. É o Deus que sente. É o Deus que intervém. Há uma música que nós cantamos aqui que diz: e clamamos o nome de Jesus. Quando você clama o nome de Jesus, Ele vem em teu socorro. Quando você clama o nome de Jesus, Ele vem para te ajudar. Quando você clama o nome de Jesus, Ele transforma a tua vida. Jesus sabe a tua dor. Ele viveu no mundo. Ele passou por todas as dores que nós passamos. Ele entende as tuas dores. Jesus sabe o que é solidão. Nas horas mais difíceis que Ele estava no Getsemane, Ele sabe o que é a solidão. Lá no Getsemane, Ele foi deixado só. Lá na cruz, Ele foi deixado só. Todos os deixaram. Mas Ele se levantou em vitória para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Todos os meses nós temos um culto para participar da ceia. E esse culto é para nos lembrarmos que o corpo de Cristo foi esmagado por nós. Que o corpo de Cristo foi dilacerado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi vertido para a tua vitória. Foi vertido para que Satanás não toque em você. Foi vertido para os teus pecados serem perdoados. Jesus sabe o que é que você está passando nesse exato momento. Ele sabe o que é a dor. Ele sabe o que é a humilhação. Ele foi preso. Ele foi espancado. Ele foi cuspido. Ele foi rasgado. Ele foi pregado na cruz, debaixo de zombaria. Ele sabe exatamente o que é humilhação. Mas a Bíblia diz que o Senhor o exaltou sobremaneira. Ah, meu irmão, está na hora de você entender quem é Jesus. Está na hora de você entender que não vale a pena viver uma vida de sofrimento. Não vale a pena viver uma vida distante do Senhor. Não vale a pena viver uma vida distante do propósito. Não vale a pena estar debaixo de medo, de circunstâncias. Seja qual for o seu problema, o Senhor está aqui para te restaurar. Não importa, pastor, eu sou um homem pecador. Ele diz que Ele perdoa todos os teus pecados. Ele sara o teu coração. Sabe, eu fico pensando, quantas vezes Deus está lá do céu olhando e dizendo, meu Deus, olhando e dizendo, por que os homens estão sofrendo? Eu já mandei meu filho morrer para restaurá-los.
Eu já mandei meu filho morrer para dar a cada um vida abundante. Querido, o sofrimento de hoje na sua vida é algo opcional. Você só continua sofrendo se quiser. Porque a Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Josafá, ele teve medo. Mas quando Deus entrou na sua causa, e ele começou a adorar, a vitória foi certa. O que Deus quer que você hoje veja, é o que Josafá fez. Você tem adorado ou você tem reclamado? Você tem adorado ou você se entope de remédio? Você tem adorado ou você fica perplexo diante dos problemas? Deus te trouxe aqui hoje. Eu quero pedir à igreja a ficar de pé.